Olá, vamos estudar esse vídeo, o grupo dos aldeídos. Esse grupo da química orgânica que possui a carbonila ligada a um átomo de carbono que tem, numa outra ligação, um hidrogênio. E, logicamente, uma outra ligação que esse carbono faz com o restante da cadeia, que pode ser mais carbonos ou simplesmente mais um hidrogênio, se estivermos falando no menor dos aldeídos, que é o metanal. Veja que nós temos usado esse modelo. As peças brancas representam os átomos de hidrogênio e as peças pretas representam átomos de carbono. Temos ainda outras peças nesse modelo que poderiam representar aqui átomos de hidrogênio, cloro, nitrogênio. Normalmente, usamos a peça azul para representar átomos de oxigênio. Veja, então, que os aldeídos eles são compostos muito parecidos com os ácidos carboxílicos. A diferença entre eles e um ácido carboxílico é que, no lugar onde nos ácidos carboxílicos nós temos um OH, ou seja, uma hidroxila, aqui nós temos apenas um hidrogênio. Repare que a grande diferença entre um aldeído e um ácido carboxílico está num pequeno detalhe. No caso dos aldeídos, você tem a carbonila. Lembrando a você que carbonila é carbono ligado por dupla ligação com oxigênio, é o C+O. E a outra ligação que a carbonila faz é com um átomo de hidrogênio isolado. No caso dos ácidos carboxílicos, o carbono da carbonila ele liga-se também a uma hidroxila, um grupo OH. Então, o carbono da carbonila ele liga-se a um oxigênio que se liga a um hidrogênio, no caso dos ácidos carboxílicos. Neste caso, dos aldeídos, você tem a presença apenas da carbonila. Poderíamos dizer que a carbonila é o grupo funcional dos aldeídos. É importante que você perceba que um aldeído possui carbonila na ponta da cadeia. Nós temos um outro grupo da química orgânica onde existe a presença da carbonila num carbono que fica no meio da cadeia. Então, a carbonila sozinha na ponta de uma cadeia indica-nos o grupo aldeído. Quando a carbonila aparece no meio de uma cadeia, ela indica uma outra função química, que é a função química cetona, cujo representante mais famoso é a acetona. Motivo de um outro vídeo que faremos. Vamos focar aqui, então, nos aldeídos. É muito comum no metabolismo do álcool que você encontre nos livros de nutrição, nas palestras de nutrição, que é um tema tão recorrente hoje em dia, um tema tão interessante e que pessoas de todas as áreas buscam pelo YouTube. Você ouve muito falar sobre aldeídos. É muito comum que as pessoas falem em hálito cetônico, por exemplo, referindo-se ao grupo cetona, que está intimamente ligado aos aldeídos. É muito comum vermos nos textos de nutrição a respeito do aldeído que se forma no metabolismo do álcool e que nos faz tanto mal à saúde. Você já deve ter ouvido falar do metanal, mas de fato não é um grupo tão conhecido como os álcoois. Talvez a parte em que os aldeídos tenham maior presença no cotidiano seja justamente no metabolismo alcoólico. O nosso corpo
quando metaboliza o álcool, ele gera o grupo dos aldeídos. Os aldeídos não são capazes de reagir com os álcoois. Essa é uma reação dos ácidos carboxílicos. Os aldeídos, eles surgem no metabolismo dos álcoois como produtos de reações que os álcoois sofrem. Você encontrará o aldeído nas reações de redução dos álcoois. Também uma reação importante desse grupo da química orgânica é a sua reação de oxidação. Os aldeídos, ao sofrerem reação de oxidação, transformam-se em ácidos carboxílicos. Perceba que a única diferença entre eles e um ácido carboxílico é a presença de mais um oxigênio. Portanto, a oxidação, que na química orgânica está intimamente ligada ao aumento da quantidade de oxigênios, então já é de se esperar que um aldeído, ao sofrer oxidação, forme como produto um ácido carboxílico que está tão próximo dele em termos estruturais. Se você conhecer a nomenclatura oficial dos aldeídos, assim como de todas as funções orgânicas, se você tiver o conhecimento sobre a nomenclatura oficial das substâncias, você já terá dado um grande passo, inclusive em termos de vestibulares que têm cobrado mais as nomenclaturas oficiais. Então vamos finalizar esse vídeo lembrando o nome desse que foi o composto escolhido para falarmos dessa função química. 2 carbonos, ET. Só temos ligação simples entre carbonos, uma cadeia saturada, AN, e termina com AL por ser um aldeído. Temos aqui o etanal. Repare que essa cadeia, ela não teria a possibilidade de ser ramificada. Se você pensar em incluir aqui um carbono, um carbono diferente da carbonila, isso não seria, então, uma ramificação, não seria possível, pois você não iria gerar um carbono terciário, que é o que precisa, que é o que é necessário para se falar em ramificação. Você teria, sim, uma cadeia ampliada, onde aconteceria de um terceiro carbono aumentar essa cadeia. Você ficaria, então, com 3 carbonos nessa cadeia e não com uma cadeia ramificada. Se nós acrescentássemos, no lugar desse átomo de hidrogênio que eu estou apontando para você, um carbono, teríamos, então, o propanal. Agora, neste caso, nesta nova molécula que eu estou te mostrando, nós teríamos, então, uma cadeia ramificada, ainda aberta, ramificada agora, homogênea, pois não há nenhum átomo diferente de carbono entre carbonos, e saturada, porque a insaturação não ocorre entre carbonos. A ligação π não é considerada insaturação na química orgânica se ela não é entre carbonos. Tome esse cuidado. Veja que a cadeia principal, ela contém aquilo que é mais importante, e que nesse caso é o grupo carbonila. Repare que você tem aqui a cadeia principal passando pela carbonila e incluindo o máximo de carbonos. Então você pode seguir por onde quiser, vai dar 3 carbonos. O que sai disso é ramificação. Então nós percebemos aqui uma ramificação, eu vou tirar aqui para você perceber. Veja só, essa ramificação aqui é a ramificação que só tem um carbono e 3 hidrogênios. É o que a gente chama de ramificação metil. Se essa cadeia fosse uma cadeia normal, ela se chamaria metanal. Mas como nós temos uma ramificação no carbono 2, então nós temos aqui o metil propanal.
Por que eu não digo 2-metilpropanal? O fato de eu não falar aqui 2-metilpropanal, ele vem do seguinte: eu só devo indicar número na química orgânica quando é necessário. Se não é necessário, é errado. Veja que não haveria como essa ramificação estar em outro carbono que não fosse o 2. Se ela estivesse no primeiro carbono, não haveria possibilidade. Afinal de contas, o primeiro carbono ele já tem 4 ligações. Se eu tentasse encaixar esta ramificação na outra ponta oposta à carbonila, então ela não seria uma ramificação. Ela faria parte da cadeia principal, aumentando o número de carbonos da cadeia principal e fazendo-se com que este composto não fosse mais o propanal, e sim o butanal. Com esta cadeia ramificada, normal, saturada e homogênea que você vê aqui, de um aldeído ramificado, nós finalizamos o estudo do grupo dos aldeídos que fizemos aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.